Olá a todos e obrigado por chamar-se a nós dessa série Nova Vida com o Rav Leitman. Olá, Rav. Olá, Nitza Massor. E nós estamos aqui falando no último tempo com o Rav Leitman sobre o que é a gravidez e o nascimento. Porque não há nada mais maravilhoso na nossa vida, porque cada um já se encontra com isso de uma forma ou com outra, em determinada fase da vida. E nós queremos aprender isso e falar no geral. E nós recebemos aqui muitas respostas e reações com respeito às nossas conversas que nós estamos falando deste tema e também muitas perguntas. E nós tratamos, então, a partir de todo este mar de desejos e ânsias e de querer aprender e saber e ver essas coisas para poder dividir, compartilhar e ver em partes pequenas e através de você, então, aprender coisas sobre nós e sobre este processo. E nesta conversa nós gostaríamos de dedicar à mulher. Quando um casal, quando há uma gravidez, a mulher passa a ser a parte central na gravidez. E então, nesta conversa que temos com você, nós gostaríamos de saber quando, neste tempo em especial, no qual nos encontramos, como podemos dar à mulher instrumentos, ferramentas e entendimentos máximos para que ela possa realizar esta etapa de forma máxima. Por favor, Nitza, palavras de introdução por uma mulher, diz Nitza. A mulher, quando fica grávida, suponhamos então, por exemplo, que agora eu sou uma mulher que está nessa situação. Agora eu sinto como o meu corpo muda, os meus pensamentos são diferentes. De repente eu começo a ser mais defensiva, mais centrada sobre todos os tipos de pensamentos com relação ao embrião e ao feto. De repente eu começo a pensar sobre a minha mãe. Isso é algo que de repente desperta em mim alguma coisa que ela sempre dizia-me, que até que você não for mãe, não entenderá algumas coisas. E agora, se eu ainda não sou mãe e eu começo a sentir todas essas coisas, e começo a sentir como as coisas mudam em mim, e na verdade, o que me ocupa a todo momento é como eu posso fazer o melhor possível para o feto. Como dar as melhores condições, como eu posso possibilitar esta capacidade de desenvolver-se da melhor forma possível. E seguindo, com certeza, dar-lhe uma boa vida. Então, eu gostaria de saber como, a partir do primeiro momento, eu devo aprender sobre mim. O que é que eu tenho que aprender sobre mim como mulher, como mãe, e o que fazer neste curto tempo. O que é que eu tenho que entender da realidade na qual eu estou vivendo, inserida, e como eu posso entregar ao feto, desde o embrião, como eu posso entregar os instrumentos, as ferramentas melhores para que ele possa confrontar-se com a vida. O Rav diz a verdade é que o tema é muito amplo, mas começaremos com algo muito simples. Primeiro de tudo, eu diria o fato de que a natureza desenvolve na mulher o desejo de preocupar-se pelo embrião é o mesmo como a natureza em geral se preocupa com todos os seus seres, com todas as suas criaturas, apesar de que a natureza como masculino em hebraico, por isso que nós dizemos mãe para a natureza, como uma mãe natureza. E também dizem mãe terra, mãe natureza, tudo que desenvolve e dá nascimento, tudo é considerado como uma mãe, e isso é correto. Por isto, assim, nós temos que ver uma forma de que a mulher receba, neste momento ela recebe uma elevação de grau, de que ela muda de ser uma criatura da natureza e ela passa a ser uma parte, o representante da natureza mesma. Que como a natureza se desenvolve conosco e desenvolve em nós, tudo isto em um processo especial que nós ainda não conhecemos de forma precisa, e nos põe uma meta para que a gente nasça também como pessoas, como homens, e no futuro próximo que chegamos a algo especial, alcancemos coisas especiais. Assim nós aprendemos isso da mãe, quer dizer que há um processo em paralelo que nós devemos aprender e podemos aprender do que é nos possibilitado, é que a mulher e o embrião e os 9 meses de gestação e depois do nascimento,
E de forma posterior também o desenvolvimento, nós podemos ver desde aqui de forma geral, ao que parece, um processo que todos passam e a humanidade passa, e a sociedade humana passa. E, e assim nos é dado muitas matérias, muitos materiais para pensar neste sentido. Primeiro de tudo, eu diria assim, de que nós não nos relacionamos com o assunto, com, não entrar com todas essas coisas, perdão amigos, não pude traduzir, senão que o que eu diria é que eu levaria a minha explicação com relação ao assunto, digamos, de uma forma mais sociológica, devido a que se a mãe pensa sobre o feto, primeiro que ela pensa sobre quando ele está dentro dela e que se desenvolve, isso com certeza que é um processo normal, e então todos dizem que é bom, um estado positivo, e também isso influencia o seu estado de ânimo, pensamentos, o que fala, o que escuta, tudo o que sente-se através dela. Tudo é, no final das contas, no seu corpo. E então, nós, desde agora, nós não falamos do seu corpo antes de que a mulher fique grávida, porque no momento que ela fica grávida e se preocupa pelo seu feto, ela já tem que saber que, a partir do que é a satisfação material, que é o alimento para o seu corpo, deve haver um alimento espiritual para a pessoa. De que nós queiramos que seja o bebê que nasça, quando ele cresça, que ele tenha uma relação boa e bonita com a vida e com o ambiente, que com isto ele adquira para si mesmo muito êxito e sublimidade. Então aqui agora, nós desde agora, teremos que pensar como é que nós transmitimos a esta criança esses costumes, inclusive nas situações nas quais se encontra ainda no desenvolvimento embrionário, dentro do útero da mãe. Isto é interessante, eu diria, porque há algumas culturas no mundo, sociedades, que eles contam a vida, o transcurso da vida, desde o momento em que começa a haver, desde que há a união, a fixação do embrião no útero, e de que depois do terceiro dia em que já se fixou o zigoto, então a partir dali já surgiu o homem. E então, dali em diante, se nós contarmos estes 9 meses de desenvolvimento, nós temos que somar a nossa idade nesses 9 meses, e isso é correto também, porque nada mais que se desenvolve de uma forma distinta enquanto isso, mas que depois vai estar mais aderido à sociedade e cada vez estará mais aderido a uma natureza mais ampla. E isto é em essência o que ocorre, porque se a mãe é aqui uma representante da natureza que desenvolve este embrião e o protege, o cuida de forma pessoal, depois este feto passa a ser mais pertencente também à sociedade em geral, e nós dizemos que ele já nasce e pertence a toda a sociedade, a toda a humanidade, mas ainda está aderido, grudado à mãe. E depois cada vez mais vai se distanciando e então vai para jardim de infância, escola e depois a universidade. Então ele, em essência, cada vez mais pertence mais a círculos mais amplos da mesma natureza, da grande mãe, que é a natureza completa. Portanto, nós devemos preocupar-nos pelo mesmo feto que agora se desenvolve, já desde agora em diante, a partir do momento em que nós, desde que nós, porque nós precisamos lhe dar a direção correta para a unidade, para a união com os círculos maiores e externos, mais amplos, porque na verdade, desde o momento em que nós nos relacionamos com ele, nós devemos sempre nos relacionar com todo o seu caminho, porque nós sabemos que o que a pessoa absorve nos primeiros anos de sua vida, isto permanece com ele para toda a sua vida. E depois é muito difícil, inclusive como se fosse fazer uma pequena correção na criança. E isto vem assim como se fosse uma distorção, que a todo momento você tem que dobrar-se para endireitar-se com relação à sociedade. Portanto, é muito importante, inclusive, os pensamentos que há na mãe,
E no pai também, nos parentes, na sociedade que o circunda, até onde que estes âmbitos estejam em uma participação, em uma participação correta entre eles, em uma harmonia, até onde os sistemas da mãe, de forma particular, sentem que se preocupam, que é aconchegante, até onde que está disposta a receber este embrião, até onde ama este feto que vem e que se introduza numa sociedade correta e que tenha não somente as condições, senão que também uma adequação por sua parte de que pertence à sociedade, quer dizer, ver esta imagem geral de que a natureza preparou primeiro de tudo o desenvolvimento dentro da mãe, assim como um representante da natureza com respeito ao embrião, e depois toma como se fosse o feto da mãe, toma da mãe e faz com que ele seja de toda a sociedade, assim, num círculo mais amplo. Então, se nós vemos isso de forma correta, nós de verdade vemos que há aqui muito o que fazer na sociedade humana. E o êxito da pessoa na vida depende muito de uma visão integral, de uma atitude integral sobre o que é a captação sua geral em toda essa sociedade, em todos estes âmbitos, nesses círculos. Nós vemos as crianças pequenas que vão no jardim de infância, do quanto nós nos preocupamos, de que ambiente há ali, que crianças tem aí, que conteúdo há ali. Não é tão importante a comida, porque isso nós podemos fazer em casa, sim, mas sim o que acontece com as crianças que estão, com as pessoas que estão perto do meu pequeno filho, e isso me preocupa muito. De que haja um bom ambiente para a minha criança, bonito, de que ele não absorva dali coisas más, vírus, coisas um mau comportamento em relação com os demais e outras coisas mais. Então, todas essas coisas, então, já desde agora, nós precisamos que a mãe saiba e se preocupe por isto, porque a consciência dele é muito a consciência da mãe influencia muito o embrião em particular, porque nós sabemos que o nosso cérebro funciona de acordo com o desenvolvimento, do útero. O cérebro do feto contém conexões que pode já construir-se a partir de uma forma da forma como que o pai e a mãe e a situação sociológica do seu entorno o influencia. Nós vemos isso de acordo com as investigações dos últimos 20 anos, nós vemos até onde que isso influencia o feto e a criança. Quero dizer que isso é uma maravilha, na verdade, porque até onde os pensamentos e as preparações do pai, da mãe e do entorno influenciam sobre a estrutura do cérebro do feto que se desenvolve dentro do útero da mãe. E isso também foi um problema, inclusive, com os computadores. Nós pensamos que nunca, a partir dos vírus, nós poderíamos arruinar o que é a parte fixa, o hardware dos computadores. E agora nós vemos e entendemos que sim, até onde os vírus podem danificar o hardware de um computador, a parte fixa. E depois nós vemos que a pessoa passa ao longo de sua vida de uma sociedade para outra sociedade e como uma sociedade e outra influenciam a ele e podem fazer neles tais tipos de mudanças no seu cérebro de tal forma que ele não pode desfazer-se depois disto, não pode começar a comportar-se de outras formas em oposição, de forma contrária. Quer dizer, há como se fosse aqui uma memória fixa e uma estrutura fixa no cérebro que vale a pena prestar atenção nisto, porque isso não muda. E, portanto, os pensamentos, os bons pensamentos, os desejos e a atitude e a postura, e em particular a atitude com respeito à sociedade, a relação com as pessoas, que doa à pessoa este bom êxito, nós vemos que tudo que a pessoa tem, em essência,
ela tem de acordo com o quanto o bom êxito depende do quanto a pessoa sente os demais, que pode estar contra ou junta com os demais, do quanto eu me encontro em conexão e interação com os demais, ou pelo contrário, por exemplo, que eu conheço a natureza da pessoa e eu me protejo disto. De todas as formas, tudo pertence do que é a mesma ideia de conexão e relação com os demais. Por isto, todas essas coisas nós temos que desenvolvê-las. E isto é muito importante. Isto ocorre, isto é a capacidade mais importante. Pode ser que tenhamos menos comida, uma comida menos complicada, menos complexa, menos elaborada. Isto em essência, na verdade, não influencia, porque a criança sempre vai receber mais ou menos o que precisa da sua mãe. De acordo com o que são as sugestões dos médicos, aqui não deve adicionar nada mais nem exagerar, senão que o fundamental é o ambiente intelectual, é o ambiente social, os mesmos pensamentos, as atitudes com respeito a si mesmo, com respeito ao feto, com respeito à vida, que nós vemos que, em essência, quando introduzem, por exemplo, animais numa jaula, nós vemos como é que eles crescem. Uma pessoa que cresce e dá tudo o que o animal quer em sua jaula e não dá-lhe uma boa relação, verá como cresce. As crianças que crescem em um lugar sem pai, até onde que depois não lhes serve, não lhes ajuda que lhe deem, perdão, amigos, sem que, como a criança já cresce deficiente, se não há uma sociedade aconchegante próximo dele, a influência boa do pai, a criança está sempre doente, de forma psíquica, como se fosse que estivesse faltando alguma coisa, não assim de forma clara, mas está com uma certa distorção de forma interna, e assim é que se desenvolvem pessoas com problemas. Por isso eu sempre penso que deve haver uma preparação psicológica especial para os pais e, em geral, para os parentes também que estão próximos. E esta é a primeira etapa. Depois, nós temos que aprender das etapas que o feto passa no seu desenvolvimento dentro do útero, de até onde que ele cresce e crescem nele. No seu desenvolvimento interior, nós vemos e dividimos isto em 3 dias de fixação, onde o óvulo capta o espermatozoide, depois mais 40 dias até os 3 meses, que é a primeira etapa, e depois os outros 3 meses, e depois mais 3 meses, que são as outras 2 etapas. E na primeira etapa, desenvolve-se em essência coisas que podemos caracterizar como inertes também. Ele ainda não tem um entorno, senão que somente cuida-se a si mesmo. Quanto mais estiver focado no seu desenvolvimento de absorver do ambiente, absorver sem estar em uma relação muito forte com o ambiente, e na próxima etapa, ele já está como vegetal, não como inerte. Ele já doa e recebe com respeito ao ambiente. E ele já tem um movimento. E estes movimentos ainda são internos. E na terceira etapa, ele já possui movimentos externos. Então ele já se vira no útero, não como uma planta, senão como um animal já. Ele quer dizer que ele já se vira, chuta, a mãe sente ele mais. Quer dizer que há ali uma interação muito mais preciosa, muito mais, que ressalta muito mais. E assim, nós vemos que até o momento que a criança nasça, ele sempre está em uma sensação tal que ele precisa de tal liberdade, uma relação de forma que ele quer libertar-se, e isto é consequência do nascimento. E isto é o que nós precisamos também entender, que de tal forma a pessoa continua depois desses 9 meses de gestação, que depois a cópia da mãe e do pai continua por toda a vida. Que em essência, inclusive se nós falarmos sobre a Torá, por exemplo, nós falamos sobre 120 anos, e isso quer dizer 3 anos.
três etapas, que são 40, letra MEM, a 40, 40 e 40 anos. E há aqui os mesmos processos, nós não entraremos nisto, mas para saber, simplesmente, enquanto isto, e, e entender que nessas mesmas etapas, começa com as pessoas que se desenvolvem em especial. Por exemplo, quando a pessoa nasce, ele primeiro cuida de si mesmo, preocupa-se de si mesmo, quer dizer, ele passa a mesma etapa de inerte e depois se desenvolve como vegetal, quer dizer que ele está em uma interação um pouquinho maior e conexão recíproca com seu ambiente. E depois, na terceira etapa, ele já dá voltas e tem formas ativas, está se relacionando com o ambiente, quer dizer que quando ele já nasce, ele já, assim é como ele já sai da sua casa, digamos, e começa a estar em conexão com a sua casa, mas de uma forma mais independente. E assim nós vemos também como ocorre com as crianças, que vão para a escola, e depois vão para a universidade e depois a sua vida livre. Assim nós vemos isto, e além disso nós vemos que as relações entre os níveis de desenvolvimento da pessoa, que quando ele nasce como um ponto e depois ele sobe ao que é o seu parçuf superior e a todos os tipos de níveis, até que ele começa a alcançar as pessoas que lhe deram os seus progenitores, quer dizer, em altura, em tensão e em uma forma distinta, porque ele chega a este mundo já com Heshimot, novos registros. Tudo isto a mãe tem que saber. Deve falar disto com ela, deve abrir-lhe isto, o tempo, do tempo que ela deve se preocupar pelo feto, e ela também pode preocupar-se então por seu próprio desenvolvimento interior, de como ela poderá ajudar o feto a desenvolver-se até quando ele nasça. Quer dizer que por enquanto ele está em sua barriga, ok? Ela pode, de forma como que natural, não preocupar-se dele, mas a partir do momento que ele nasce, que está fora dela, ela tem que saber não somente como desenvolver de forma externa, senão como desenvolvê-lo de forma mental e exitosa. Ou seja, para poder estar na sociedade humana e ter os desejos corretos, inclinações boas, até onde que ele queira alcançar coisas grandes e elevadas, até onde que ele saiba cuidar-se a si mesmo com respeito às coisas que lhe causam danos, que precisamente pode ser que o atraiam mais do que as coisas boas, mas talvez alcançá-las é mais difícil. De como é que pode-se estar em uma sociedade adequada e talvez para isso deve-se investir mais, trabalhar sobre si mesmo, quer dizer, isto depende de até onde que o educam e que adicionam uma educação, música, tudo que é o seu conhecimento na vida e, portanto, a mãe necessita, do momento de agora em diante, preocupar-se até quanto a casa esteja em concordância com os que querem ver. Nós vemos muitos casos onde o pai e a mãe não preocuparam-se por si mesmo, inclusive se tinham a possibilidade de adicionar isso ao seu desenvolvimento. E eles gritam à criança para que a criança aprende dos pais e aprende este comportamento. Ele vê, no nível geral também, o que são as relações entre eles, os seus desejos, os seus valores na vida. E ele capta e adquire isso, ele não tem alternativa. Portanto, com respeito à criança futura, desde o momento em que se encontra neles como embrião, ele já tem que se preocupar sobre eles. Eles entendem que vale a pena e que é vantagem para eles que se desenvolvam, para a criança não se encontre em... Nós vemos, por exemplo, que uma criança que se encontra nos Estados Unidos, que de geração em geração, eles continuam com o mesmo problema e eu faço
com que isso dependa de forma geral, de que não se ocupem deles e em especial no tempo em que podem se ocupar, eu obrigaria nesse sentido a fazerem um grande trabalho social. Mas, de verdade, é possível preocupar-se por eles até o momento em que casam-se e começam também é, a terem filhos, dar-lhes sempre cursos intensivos com relação às conexões boas e como se preparar de forma correta com respeito à criança que vai nascer. E depois, inclusive depois de que nasça, nós podemos colocar perto deles todos os tipos de instrutores, cursos, uma vez para a semana, e estar próximo. E assim desenvolver uma de onde que nós podemos completar de forma artificial, mas pelo menos para os que nascem, ele será uma elevação de grau. E assim ocorre na América, e assim também ocorre com os que vivem em Paris. E tudo isso ocorre de geração em geração. Inclusive, e a prostituição, e não quer trabalhar, e drogas, e armas, e delitos, máfia, quer dizer, não sabem como passar o tempo. E então, com certeza que cada mãe quer algo distinto para o seu filho. E para isso, eles precisam realmente preocupar-se sobre si mesmos, de como desenvolver um ambiente, um entorno para com a criança, para que seja em um nível e em um grau novo. E depois, aqui, há um grande trabalho que nós temos com respeito à mãe, mas, pelo seu lado, ali ela está disposta. E, portanto, nós temos que utilizar este tempo de forma correta. Diz Nitsa. Eu vejo a minha vida quando eu fui jovem, a vida me parecia diferente. Talvez era justamente porque eu era criança e hoje em dia, os nossos tempos são mais complexos. Diz o Rafa, que quando uma mulher... Por que é um problema? Eu, por exemplo, cresci em uma casa onde havia uma habitação, onde havia uma peça que era a biblioteca. E quanto mais eu crescia, eu poderia ter mais acesso aos livros. Às vezes eu tinha uma cadeira e podia alcançar algum livro que em realidade não era para mim. É como que se os livros estavam nas prateleiras, os livros para as crianças e mais baixos, e os livros da minha mãe, que era médica para mulheres, estavam bem altos para que não pudesse pegar. Então os livros estavam de acordo com a altura da criança, o acesso. E então, e na verdade, é claro que não havia televisão nesse tempo, mas além de jogar tênis e bicicleta, este foi o lugar onde eu cresci. E muitos amigos, porque o fundamental era a biblioteca. E a todo momento também me direcionava a isso. Eu não penso como uma criança que se encontra em sua casa, por exemplo, até 3, 4, 5 anos, embora que ainda é criança, eu não penso, nós não somos conscientes, inclusive nesses tempos. Inclusive nos tempos que se encontra como feto, nós ainda não somos conscientes de até quanto ao pensarmos corretamente numa criança e ensinar todo tipo de coisas, e dar exemplos, e insinuar, e dizer que é importante, como influenciamos de forma boa. Você então pergunta como devo desenvolver para ensinar corretamente o feto nessa etapa. O rato diz pensar, somente pensar. Por exemplo, ler bons livros, livros corretos, e ouvir músicas corretas. Se quer dizer coisas corretas, música correta, o que você pensa que é bom para ele sobre a natureza, pense sobre isso, que ele é pequeno, está ao seu lado. E então, ainda que você esteja grávida, leia coisas para uma coisa pequena, uma criança pequena. Você fala com ele, por favor. E então diz Nitsa, estar com ele em relação, boa relação. Se hoje, no tempo
Nós estamos em um tempo especial, no qual a sociedade está em um confronto especial. Eu, por exemplo, tenho que ver coisas especiais, ou eu tenho que dar a ele o mesmo que a minha mãe me deu, por exemplo, o Rabi. Não. Eu penso que os valores são os mesmos valores. Pode ser que seja uma relação correta e boa e preciosa com o ambiente. E nós temos que nos preocupar Que todas as preocupações sejam boas, simples e delicadas com todas, porque com isto ele adquire uma maior segurança. Quer dizer, até onde que você se relaciona corretamente, que eles perdoem e renunciem, isso será melhor. Isso com certeza será coisa boa em sociedade. São coisas que não mudam em todas as sociedades, em todas as populações. É tudo mesmo, porque nós estamos frente a uma sociedade egoísta que, em essência, desta forma é como eu me protejo da melhor maneira. Toda mãe diz assim ao seu filho, isso é por uma parte. E a segunda coisa aqui é encontrar bons amigos. O que são bons amigos de acordo com os valores? Mas valores devem ser dados de forma adiantada, antecipadamente. Isto é o que nós construímos quando ainda ele não se encontra com a sociedade. Não porque a natureza o fez de tal forma que, como na primeira etapa, que a pessoa se desenvolve dentro de si mesma. Porque depois, quando ele nasce, ele se desenvolve dentro da família. Nenhuma coisa o incomoda até os 2, 3 anos. Ninguém o incomoda. Fora, além do que o pai e a mãe e alguns brinquedos que eles dão à criança. Também sobre isso deve se falar de forma separada. Quer dizer, que coisas nós queremos comprar e dar para as crianças. Há brinquedos para o desenvolvimento físico e há brinquedos para o seu desenvolvimento intelectual, mental. E há alguns que são combinados, tanto para uma coisa quanto para outra. Então devemos brincar, jogar, falar, inclusive talvez em vários idiomas. Tudo isto depende das capacidades deles, mas em essência eles devem saber que eles são responsáveis, porque aqui é onde estão as bases. O que a pessoa capta antes de que ele vá, inclusive quando ele vai depois da jardim de infância e recebe ali uma direção distinta. Esta primeira direção sempre permanece porque nós não lembramos isto no transcurso da vida, mas isto se encontra de forma inconsciente em cada pensamento e em cada decisão nossa. Pergunta Nitsa, o que me preocupa é a atitude. Você disse antes que a atitude vai ser o que vai estabelecer o cérebro da criança e todas as partes internas. E eu de verdade gostaria de saber, eu como mulher, qual a relação que eu tenho que desenvolver com respeito à minha atitude? O Rav diz, é claro que você deve se preocupar sobre ele, porque isto é o que te obriga a todos os tipos de mudanças. Agora, comece a pensar que você quer viver em um mundo bom. O que é que você faria? Com respeito ao mundo, com respeito à casa, com respeito a você mesma, com respeito ao alimento, com respeito a cada coisa. O que é que você faria para organizar a vida de uma forma boa e equilibrada? Se fores fazer isto, se isso for em essência a tua direção como comportamento para contigo e para com o ambiente, isto é o que você transmitirá ao feto. Diz Nitsa, então, a atitude correta é aprender a viver? Então, como eu vivo? O que é que eu faço em essência no mundo? Por isso, diz o Rav, aqui tem que haver um estudo. E então diz Nitsa, isso que me falta, isso que eu quero. E então diz o Rav, é para isso que você tem que entrar em algumas aulas, em alguns congressos, conferências, conversas, talvez workshops, do que é o mundo, o que é a sociedade, qual a relação correta e boa entre as pessoas, de que você quer viver em uma sociedade assim, de que você quer que o seu filho, seu bebê nasça e esteja também em uma sociedade boa de tal forma, e então você tem que passar por um curso especial sobre a sociedade verdadeira, integral,
como a natureza. E de como a natureza, assim como você se relaciona com o feto, assim a natureza vai se relacionar conosco, e assim você tem que se colocar em relação com a natureza, e assim nós temos que trabalhar com a mãe, e assim nós temos que posicionar a mãe de forma bonita e correta com o ambiente, e ela saberá então como relacionar-se com o feto. Porque há muitas mães que elas pensam que a criança não está bem e ficam com raiva dele e gritam com a criança e batem nas crianças, inclusive, porque não sabem o que fazer com essa criança. E em essência, na verdade, isto é uma falta de correspondência, uma adequação entre a mãe e o filho, e entre a mãe e o ambiente. Uma não está em correspondência com a outra, e por isso aqui é que a criança se encontra em uma divisão interna à criança. Ele não recebeu as coisas no seu tempo, quer dizer que agora, por exemplo, nos 5 anos ele escuta, ai, ai, isso é proibido, e ele não entende o que querem dele, porque antes não era assim, e agora estão proibindo algo dele, senão que no transcurso de todo o tempo, desde o momento em que ele está como um embrião que começa a desenvolver-se, ele já tem que receber da mãe, do ambiente, a mesma atitude. Equilíbrio, unidade, conexão, reciprocidade, garantia, de que você e eu e todos, com relação a todos, quer dizer que todos estejam em equilíbrio. E a mãe, nós temos que ensinar a mãe como se comportar com o ambiente, e como o ambiente comportar-se com ela. E então, de acordo com isto, o feto por si mesmo, obviamente, vai sentir que é assim, vai sentir que o ambiente é assim, e que são as leis, e também o cérebro, como nós falamos, que a estrutura do cérebro também muda de acordo com as nossas relações. E então, vai construir-se, vai construir-se dentro do útero, vai se construir de uma forma adequada para um mundo conectado e integral. Em uma relação boa e linda com os demais, não deverá ensinar coisas artificiais. As coisas que já haverão nele de forma natural e que vão estar ali existindo. O nosso problema é que nós cortamos a nossa vida, a vida dentro do útero e depois por fora do útero em sua casa, e depois de que vão para o jardim de infância, o colégio, nós não entendemos que isso é uma só corrente, um só fluxo que deve haver e que a pessoa tem que sentir que simplesmente algo muda e o ambiente vai se fazendo mais amplo, quer dizer que os círculos em torno de si se fazem mais amplos e exigem e requerem dele um desenvolvimento interior para poder estar em uma interação correta, boa, linda com todo mundo. Assim é que ele capta todo mundo, de que todo mundo lhe é lindo, recíproco, e ele se encontra livre com todo mundo e sabe como se comportar-se com todos. E também sente com eles. Se sente com eles de forma recíproca. Ora, interrompe e diz: eu gostaria de clarificar uma coisa que você disse aqui. Você disse que a mãe se relaciona com com os que lhe cercam, diz o Raf. E isso é de forma natural, e passa para o feto também de forma natural, porque ele se encontra como uma parte da mãe, ele é uma parte dela. Se a mãe agora fica com raiva com alguma coisa, com certeza que o feto vai sentir isto. Se a planta sente isto ao meu lado, com certeza que o feto vai sentir. Eu não digo com relação aos hormônios e as coisas que há no seu corpo, e nervos, e eletricidade, e todos os processos químicos e as coisas mais. Eu já não falo mais sobre isso. Do fato de que ela, vamos dizer, porque isso já ocorre em todos os níveis. Eu falo inclusive sobre a atitude, sobre a sua filosofia para com a vida, tudo isso passa para o feto. O Oren diz, passa para o feto, sim, Zohar, com certeza, eles são só um corpo. Se ele tem cabeça e ela tem uma cabeça, você acha que eles não estão conectados um com o outro? Se ela tem mãe e a criança tem mãos e estão conectados um com o outro, nada mais que enquanto isso, essa conexão passa por um só corpo e depois vai ser por fora do corpo. Mas vai ser realmente de como é que nós dizemos que um só homem e um só coração.
tanto em pensamento e também nos desejos, e assim realmente como ocorre, e são transmitidas as coisas. Nós não entendemos que toda a estrutura da humanidade é um só corpo. E então, com certeza que também o que é a mãe e o feto, tanto o que é na sua vida psicológica e a sua forma física, porque na forma física nós vemos mais fácil, mas também de forma psicológica, isso é o mesmo sistema. São as mesmas ondas e mudanças e campos e estão em torno do nosso corpo e que tudo isso nós medimos e começamos a entender cada vez melhor, como se fosse uma áurea e que isso influencia a mãe e o feto e a criança. Com certeza que tudo aqui passa da mãe para a criança e também de volta. E então diz Oren, como pai, o meu desejo tem que ser, a minha aspiração tem que ser de que no transcurso da vida, a criança, todos se relacionem com ele de uma boa forma, e então o Rav diz, então vai se relacionar com o ambiente de uma boa forma. O Rav Oren diz, e então você colocou aqui como um truque. Coloca-te frente ao espelho e diz, veja um espelho, olha você mesmo, de como é que você se relaciona com as pessoas, assim as pessoas se relacionarão com você. É como se fosse um filme, correto? Que se disse sim, Sohar. E Oren continua. Então, isto é como a mãe se relaciona com as crianças, isso influenciará, em alguns anos mais, de como vão se relacionar com a criança? Não, Sohar, não em uns anos agora. Isto é nada mais que é para os seus olhos que o feto se encontra em outros tempos, porque ele realmente já é um corpo vivo. Os japoneses contam a sua vida a partir do momento que há a formação do embrião no útero. Um momento, diz Zoe. Ele copia essas coisas, o Rav diz, ele sente, ele copia essas coisas. O Oren diz, eu gostaria de traduzir aqui de que o significativo para o feto é, porque você disse que ele espera, ele imita o meu comportamento com respeito às pessoas, ou da mãe com respeito às pessoas. Então, se ele copia e assim vai se comportar e assim será as relações que ele vai receber, então eu gostaria de saber que vida ele vai ter. Eu tenho que ver como eu me relaciono com os demais. O Rav diz, deves construir um bom ambiente para que influencie a você de forma óbvia, claro, mas que através de você ao feto e depois de forma direta ao feto, porque todos estamos conectados, todos nos encontramos no mesmo campo. E este é um campo especial que inclui dentro de si pensamentos, desejos, relações de todos os tipos, que incluem dentro de si todos os tipos de dados físicos e biológicos, e não importa o que. É como quando tiram uma foto, por exemplo, de uma folha e em torno de si há uma áurea, um campo assim estabelecido. Ou depois colocam ali uma agulha, furam com uma agulha e então verão como muda. Nós temos que ver de uma forma mais ampla o que é o fundamental, porque o principal é que seja unificada. Ora, interrompe diz, há também isto de que eu tenho que não fala, perdão, amigos. Então, como é dentro de uns anos, eu quero que que as pessoas se relacionem com o feto, eu tenho que me relacionar agora? O Rav de novo, não dentro de uns anos, porque tem que ser agora, porque o meu feto também se encontra agora no ambiente. Deve descrever que ele se encontra ao seu lado, não dentro. O que há com isto é que, com relação ao ambiente, há uma influência direta sobre o feto todo momento que eu tenho. Você entende isto? Como diz Oren, o Rav diz assim, é. Inclusive, de acordo com todos os significados, Oren diz, as pessoas são conscientes disso. O Rav diz, eu não sei até onde que são conscientes disso. Oren diz, as pessoas se relacionam com respeito ao feto assim, e são conscientes disso. Eu entendo que ele já agora está influenciado por outras pessoas. O Oren interrompe e diz, o Rav diz, a pergunta tua é assim, se é que ele é influenciado através da mãe, que ela é influenciada pelo ambiente e ele é influenciado por ela, ou é que o ambiente, de uma forma como se fosse alternativa, direta, influencia sobre ele, sobre o feto, inclusive sem a mãe. Eu te digo que inclusive sem a mãe, influencia sim o que é uma forma circundante, de forma direta, e a partir
E sem a mãe é o que se chama de forma circundante. Outro ponto, diz Oren. Você definiu a mãe no início de sua explicação de hoje de que ela recebeu aqui uma renovação. Diz o Rav. Eu quero adicionar aqui que o feto é o inferior e a mãe é o superior. E estes são os 3 níveis de influência. Isto não pertence a uma sabedoria especial. Diz Nitsa, vamos traduzir para as palavras simples, porque eu entendi que através da mãe, isto é algo, o Rav interrompe, o superior desce da mãe para o feto, e além disto, a todo momento desenvolvemos campos de influência, e nesses campos, quer dizer, nesses círculos, não de forma direta, quer dizer, do superior ao inferior, e ao inferior, quer dizer que do ambiente à mãe para o feto, isto ocorre através do que são os círculos que influenciam o feto, queira ou não queira a mãe. E então diz Nietzsche, com palavras simples eu gostaria de entender. Eu tenho aqui a minha atitude, a minha postura, como mãe. O que é que me influencia? O que influencia o feto? O que é a atitude de cidade que me influencia? E influencia o feto, o Rav diz. E também influencia o feto sem símbolos, diz Nietzsche. Quer dizer que se eu aqui, no transcurso, o que eu mais posso fazer é mudar minha atitude? O Rav diz, não. Se você influencia a sociedade, então apresente a sociedade de uma forma diferente com respeito ao feto. E então diz Nietzsche, se eu mudo a minha atitude com respeito à sociedade, quer dizer como é que eu me relaciono com a vida e com o próximo, isto é o que influencia ele. O Rav diz com certeza, porque também se relacionarão com ele de forma recíproca e também desenvolverão-se neste sentido a tal ponto e o seu cérebro desenvolva-se de forma fundamentalmente distinta do que se estivesse em situações de pressão. Nietzsche diz, em essência, o que você me disse é que tudo o que eu tenho que fazer é desenvolver uma atitude correta. O Rav diz, sim, com o ambiente, porque isto está de forma natural no feto. A natureza já desenvolve você e você tem que pensar sobre o feto, mas o feto também te deixa uma liberdade para relacionar-se com o ambiente. E isto é o que você tem que desenvolver por si mesmo. Oren diz, então, aqui o que podemos aprender disso aqui? De que a natureza define uma relação da mãe para com uma relação boa da mãe com o feto protetor, aconchegante, é assim? O Rav diz sim, mas isto tudo pertence ao nível animal. Mas se nós queremos falar sobre o nível falante, sobre o nível do homem, o homem se desenvolve através do ambiente. E então aqui, a natureza nos deixa uma livre escolha. Se você quer, por favor, relacionar-se com um bom ambiente, então, de acordo com isto, o feto que está em você também poderá ir nesse sentido. Ora diz, é como se fosse que aqui há uma natureza, não, que há 2 níveis do que é o crescimento do feto. Há o lugar fisiológico, onde o Rav diz aqui, todos esses níveis, o que são inerte, vegetal e animal, passam a ocorrer de forma instintiva. O Oren diz, quando está na barriga da mãe, ele cresce e sairá daqui uns meses, e tudo vai estar ok. O Rav diz sim, como um animal. E o Oren diz sim, mas dentro de si, nós já definimos, a mãe agora estabelece o que é o programa, o filme de sua vida e a interação com as pessoas. O Rav diz aqui, nós falamos do nível falante, do nível do homem. O homem é um ser social. A relação dele para com o ambiente e a utilização correta do ambiente, o desenho correto do ambiente, isso pertence ao nível do homem. Se você quer deixar essa criança no mato, na selva, ele crescerá como animal. Se você o deixar dentro de um ambiente na sociedade, ele crescerá como um homem. Quer dizer, que tipo de forma você desenhou e estabelece para essa criança? A forma do homem. O que você faz com isso? Se você quer nada mais que ele seja saudável, que o Warren diz isso não é suficiente. E então, diz o Rav, você
ele nasce somente no nível animal, porque onde está o homem que tem que haver nele que se desenvolve? Os 9 meses assim passaram e ninguém se preocupou sobre ele, sobre o desenvolvimento no nível humano? É isso que nós vemos na nossa vida, que eles não sabem com nada, não são capazes de fazer nada, que eles estão dispostos a, a viver nos bairros da periferia e continuar como seus pais e dizer unicamente traga-me, traga-me tudo para mim e nada para os demais, e ficar e como os malditos assim viver, então, por que viver? Ora, diz então, aqui você adiciona aqui uma adição muito importante, que eu, por exemplo, como pai, eu no caso, porque eu sou homem, eu a todo momento quero trazer para a prática esses dois entendimentos sobre os quais estamos falando, porque hoje em dia nós estamos estudando de como é preferível para a mulher relacionar-se com o processo pelo qual ela passa, de que agora ela está ficando grávida, está grávida, o Rabi diz, de que ela dá nascimento ao homem, é isso que deve pensar e saber. Ora, diz o tema de que ela dá nascimento ao homem, esta é uma relação ativa que tem que ser com as pessoas que estão ao seu entorno. O tema de que ela cuida da sua barriga, e coma bem, e coma isso, e coma outra coisa, isso não é nada mais o que envolve a vida, uma vida protetora e saudável, mas desde este momento que ela sabe que está grávida, ela tem aqui 9 meses, e que no transcurso desses 9 meses, ela pode preocupar-se de que de forma física tudo esteja ok, e ela precisa ver como ela se relaciona com as pessoas, porque isto é como que de alguma maneira projeta a relação das pessoas para com o que será o seu feto. Isso é muito importante, porque a natureza, sem perguntar à mãe, constitui dentro da sua barriga um processo pelo qual vai nascer algo vivo, mas os seus processos, o processo do homem não é feito pela natureza, o Rabi diz, não. Aqui é onde está a livre escolha. Então, diz, olha, a felicidade deles está com relação à relação que há entre eles, e te comove um pouco, Rabi, porque nós já falamos em muitos programas que se desenvolve nos níveis inerte, vegetal e animal de forma instintiva, e no nível humano, a natureza nos deixa um espaço para poder nos desenvolver por nossa própria forma. E assim é com o feto e como com a pessoa, porque isso pertence à sociedade humana em geral. E isso também pertence ao homem de forma individual. E isto permanece sem nenhuma supervisão da natureza. Oren diz sim, sem a supervisão da natureza. Mas eu, como mãe, eu estabeleço, eu desejo isso. Quer dizer que eu não tenho que esperar que tenha uma boa vida, senão que eu devo formar, constituir uma boa vida para ele. E então, diz o Rav, agora você como pai está disposto a trabalhar nesse sentido? E então, agora o pai entende, diz o Rav, dizendo assim, que ele tem que trabalhar de forma consciente, e o Rav diz sim, de que aqui deve se preocupar pela relação pela vida, porque a relação da mãe com a vida é a que doa o seu bebê. E relacionar-se com ele como com alguém que se desenvolve como um homem, como pessoa. Não outro brinquedinho e que com isso ele já possa crescer. Não, senão que ele se desenvolve aqui como uma pessoa, porque aqui está os fundamentos e as bases para a sua vida. Aqui está toda a sua base. E isto se encontra agora em suas mãos. Não é que depois entrará em uma sociedade que seja mais e mais. Não, não. Diz, olha, agora você disse que a mãe é uma mulher que agora, quando ficou grávida, há aqui uma renovação. E agora ela passa a ser uma representante da natureza. E agora vamos nos conectar com o que nós falamos. Porque agora ela está como se fosse com um papel e uma função. Como você entra em um escritório e diz, veja, eu faço tal coisa e aqui eu sou representante da natureza porque eu sou grávida. Então, o que é que quer dizer
Porque você disse até agora que eu tenho que desenvolver uma relação boa para com o próximo, porque isso vai determinar se o meu filho vai ser feliz ou não. Então eu tenho que aprender o que é uma boa relação de acordo com o fato de que eu sou um representante da natureza. Sim, diz o Rabi. Então, o que é que quer dizer comportar-se como representante digno da natureza para que o meu filho seja feliz? Você pode definir isto? Eu sou um representante da natureza. O que quer dizer na relação com os demais? O Rabi diz, a doutrina, tudo que é a teoria da eletricidade, por exemplo, da mecânica, e também a Torá da mãe, que é a doutrina da mãe. Isto é a atitude geral para com a vida. Isto é o que o feto e a pequena criança devem receber da mãe. Isto é o que você, digamos como sociólogo, tem que introduzir na mãe. Inclusive antes de que entre em gravidez. E muito mais depois durante esse processo. Depois disso também você precisa acompanhar, porque se nós queremos que haja uma sociedade saudável, você tem que preocupar-se de que a mãe não seja torada de vida, para que haja uma doutrina da vida, e que a doutrina da vida significa harmonia, equilíbrio. É uma homeostase com a natureza, um equilíbrio com a natureza. É a ideia do conhecimento dos processos que ocorrem na sociedade. Não somente que lhe digam não batam nele ou não digam coisas que não são bonitas, senão que é preciso introduzir essas coisas dentro de nós. Não tem que ser a Torá tem que ser, não deve ser uma doutrina, ela deve ser um sistema de comunicação, de comunicação correta para com todo o ambiente. E isto é o que se chama Torá. A pessoa, como é que ele está conectada, da pessoa entender como está conectada com o seu mundo e de forma completa, plena. E isto é o que se chama a Torá da sua mãe. E isto é o que ela deve dar ao feto. Porque se ela não pode, deve haver uma mãe maior com a natureza. Deve-se aprender dela, dessa natureza, de como ela se comporta e trazer de lá às vezes e ensinar a mãe fisiológica, e assim transmitir isso ao feto. E ao pequeno. Diz, olhem, como mãe, eu estaria muito contente de receber um exercício de um pensamento que eu possa fazer de acordo com os entendimentos que você nos passou hoje e nos deu hoje. Eu entendo que, de acordo a relação minha com o meu entorno, eu governo sobre que se o meu filho vai ser feliz ou não. Então, como você pode traduzir isso em um tipo de exercício que eu posso fazer de agora em diante até que eu volte a me encontrar com você? Como é que eu posso transmitir isto a partir da lição, digamos? Porque, de como eu escutei de você, eu que diria de Zohar é ouvir várias vezes essa lição e eu não acredito que possa traduzir-se isso em ações diretas, porque senão isso vai ser complicado. Nós precisamos, depois de várias dessas conversas, levar as mulheres a workshops, a oficinas, e depois dos workshops, tirar resultados de como é que pode se mudar a atitude na prática com respeito às sociedades maiores, mais amplas. Diz Oren, há algum exercício que o casal pode fazer em sua casa? Com certeza, diz Zohar. E eu disse isto, e é uma só frase. Como você disse, não faça ao próximo o que é odioso para você. De que forma? Organize uma vida na qual vocês querem que o seu filho realize. Realizem em tais tipos de ações, em tais tipos de vida, na televisão, na internet, nas conversas por telefone, nas relações com os livros e com a publicidade, nas relações com a sociedade, em todas as coisas. Porque o que vocês têm hoje em dia com respeito ao ambiente, isto se entrega e passa de forma 100% para o feto. Então comecem a mudar isso de forma 100%. De até quanto que vocês se preocupam e amam esse feto. Porque isto deve ser agora realmente, na prática, realizado através da relação de vocês com o ambiente.
Nietzsche diz, o maior medo que surge é que eu não sei qual é a relação correta, o Rav diz. O mais bonito, dentro do amor com respeito ao feto, de como é que você se relacionaria, como você faria todas as coisas no lugar de trabalho, com vizinhos e outras coisas mais. Coloque tudo isso para ele e pronto. Porque isso, o que você tem em você, isso passa a ele de forma direta. E assim nós chegamos à situação de que o amor da mãe para o feto também educa a mãe. Diz, o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Rav Leitman. Muito obrigado, Nietzsche. E muito obrigado também a vocês que estiveram conosco. E até a nossa próxima vez.